Já haviam se passado 1000 anos desde a última reunião dos deuses, e eles estavam novamente aqui para discutir um único assunto: o destino da humanidade. Então, após tanto tempo, eles novamente iriam decidir o que fazer com a humanidade. Muito bem, acho que nós podemos começar, dizia o presidente do Valhalla, que era ninguém menos que o pai do cosmos. Zeus, como todos devem saber, HJ, nós iremos decidir sobre o destino da humanidade. Então eu quero que levantem as plaquinhas. Se vê se essas são a favor ou contra, dizia Zeus enquanto mostrava duas placas com um X em uma e um círculo em outra. Então começaram a se escutar cochichos e sussurros em todo o Valhalla. Eu acho que nós devemos exterminá-los, dizia o deus mais poderoso da Índia. Shiva, a humanidade não parece ter aprendido nada em todos esses anos, e ela apenas piora, dizia Shiva enquanto levantava a placa que tinha um X. Eu concordo com Shiva, disse outra voz que se tratava da deusa do amor. Afrodite, as florestas estão sendo queimadas, os oceanos sendo poluídos, sem contar nas várias espécies que tiveram sua extinção por culpa dos humanos, dizia Afrodite. Sim, isso é verdade. Os humanos devem ser extintos. Eles não merecem mais viver. Eram os gritos que se ouviam em todo o Valhalla. Muito bem, então todos estão de acordo em aniquilar a humanidade, não é? Perguntou Zeus para todos, que responderam com um sim. Muito bem, sendo assim eu declaro o fim dos humanos. Quando Zeus estava prestes a bater o martelo, uma voz o interrompeu. Espere, dizia uma voz que fez com que Zeus parasse o martelo a centímetros. Por favor, esperem, deuses, dizia uma voz que vinha da entrada. Que se tratava da Valquiria mais velha das irmãs Valquirias, Brunilde Valquiria. Por que me interrompeu? Perguntava Zeus para a Valquiria. Por favor, deem mais uma chance para a humanidade. Por favor, dizia Brunilde. Seria para os deuses. E por que deveríamos fazer isso? Perguntou Shiva. Então VCS não tem nenhuma intenção de perdoar a humanidade, não é? Perguntava Brunilde para os deuses, que apenas ficaram calados. Então eu não tenho escolha, dizia Brunilde confundindo os deuses. Eu proponho Ragnarok, gritou Brunilde para que todos escutassem. Irmã, o que você está fazendo? Perguntava outra Valquiria que estava junto com Brunilde, a menor das irmãs. Geir, de acordo com uma das leis do conselho, os humanos deveriam ter a chance de lutar pela sua sobrevivência em uma batalha de 13 deuses contra 13 humanos, e aquele que alcançasse 7 vitórias primeiro sairia como vencedor. E caso a humanidade ganhasse, eles teriam o direito a mais 1000 anos de vida, explicou Brunilde para todos os deuses, que riram disso. Que idiotas, acham mesmo que humanos podem derrotar deuses? Perguntou um dos corvos de Odin. Exatamente, disse o outro. Isso não vai passar de uma grande perda de tempo, dizia Shiva. Ah, então entendi. Então vocês vão evitar um confronto contra a humanidade, né? Beleza, de boa. É que isso lá na Terra dos Humanos tem nome. Pidi-pini. Naquele momento Brunilde literalmente zombou de todos os deuses, que se irritaram e aceitaram a proposta como um bando de crianças mimadas. Muito bem, Valquiria, você me convenceu. Eu proclamo aqui e agora que o Ragnarok que irá acontecer, dizia Zeus para toda a plateia. Selecione os melhores guerreiros da humanidade para nós enfrentar. Vocês têm 24 horas para fazer essa seleção, dizia Zeus para as duas Valquirias, que confirmaram e foram embora. Irmã, ou que você acabou de fazer? Perguntava Geir ainda sem acreditar. Eu apenas estou tentando salvar a humanidade, dizia Brunilde. Seria enquanto caminhava pelos corredores. E como exatamente você pretende fazer isso? Perguntava Geir para sua irmã. É fácil, minha querida irmã. Eu tenho algo que os deuses não têm, dizia Brunilde enquanto sorria maliciosamente. E o que seria isso? Perguntava Geir para sua irmã. Você vai ver, dizia Brunilde para sua irmã enquanto ambas entravam em uma sala. Após o Ragnarok ter sido proposto por Brunilde, os dois lados estavam selecionando os seus lutadores. E pelo lado da humanidade, a Valquiria Brunilde e sua irmã Geir estavam em uma sala. Irmã, o que nós estamos fazendo aqui? Perguntou Geir para sua irmã. Estamos aqui para escolher os participantes do Ragnarok, minha querida irmã, dizia Brunilde séria. Mas você ainda não me disse, o que é essa surpresa que você tem? Perguntava Geir confusa. É isso, dizia Brunilde enquanto mostrava um artefato nas suas mãos. O que é isso?
Perguntou Jade confusa. É um artefato capaz de trazer seres de outros mundos, disse Brunhilde sorrindo. Ok, isso é possível. Gritou Jade sem acreditar. Claro que sim, minha querida irmã, dizia Brunhilde enquanto clicava no objeto, fazendo aparecer várias fotos dos participantes do Ragnarok. Provavelmente o primeiro participante será o Thor, dizia Brunhilde enquanto olhava para as imagens. Mas qual desses humanos será que eu devo selecionar primeiro para lutar contra o Thor, dizia Brunhilde muito confusa. Porém, enquanto ela pensava, uma pessoa se aproximaria sem que ela percebesse, chegando ainda mais perto, dizendo: "Por que não manda ele primeiro?", dizia um homem apontando seu dedo para uma foto dos participantes. Esse homem foi uma das pessoas mais fortes que eu já enfrentei em toda a minha vida, e tenho certeza que ele terá capacidade de enfrentar esse tal de Thor, dizia um homem com um chapéu de palha. Brunhilde, um pouco confusa com a aparição daquele homem, dizia: "Entendo, se não me engano, você é aquele que é chamado de Luffy do Chapéu de Palha, um dos 4 imperadores do mar." "Exatamente, eu sou o Monkey D. Luffy e serei o rei dos piratas", dizia Luffy enquanto sorria. Brunhilde também dá um sorriso e diz: "Bom, talvez você tenha razão, Luffy do Chapéu de Palha. Ele é conhecido por ser o homem perfeito, que tem uma força bruta monstruosa, é muito ágil e muito habilidoso, e também acho que ele é um dos únicos humanos que podem bater de frente com Thor." Brunhilde dava um sorriso de canto enquanto dizia: "Sim, vai ser ele mesmo, vamos combater força bruta com força bruta." Brunhilde diria isso clicando na imagem do lutador. Algumas horas depois, o Ragnarok estava finalmente prestes a começar. Senhoras e senhores, damas e cavalheiros, se preparem para o maior evento que já existiu em toda a história. Uma luta até a morte pela sobrevivência da humanidade. Deuses contra humanos. Então, sem mais delongas, vamos apresentar o participante do lado dos deuses, dizia o deus nórdico Heimdall. "Todos conhecem esse homem", dizia Heimdall apontando para os portões dos deuses. "Todos conhecem esse deus, todos querem ver seu poder máximo. Seu Mjolnir pode até mesmo partir mares e terras", dizia Heimdall enquanto os portões se abriam. "Se ele não lutar, então quem mais vai lutar? Vivendo para a luta, morrendo para lutar. O nórdico mais poderoso, o Berserker do Trovão, o deus Thor", dizia Heimdall enquanto podia se ver Thor saindo pelos portões. "Esmague-os, com ele", dizia Odin observando seu filho. "Agora, quem será que vai fazer frente ao grande deus Thor?" Os portões da humanidade se abrem, então começaria a sair uma grande névoa de dentro dos portões, que faziam todas as divindades menores sentirem um pequeno calafrio na espinha. "Hoje, vamos ver aquele que foi nomeado como o Homem Perfeito. Ele tem uma força devastadora, poucas pessoas ousaram o desafiar. Ele é tão poderoso que todos os seus irmãos têm um grande respeito por ele. Ele é temido em todos os mares do mundo. Não tem um humano que não tenha ouvido falar dele pelo menos uma vez na vida. Seus olhos são tão perfeitos que dizem que ele consegue prever os movimentos dos seus inimigos, e assim ele consegue derrotar todos os inimigos sem dificuldade. Ele é aquele que comeu a fruta do diabo Moshi Moshi no Mi, assim ele conseguiu a habilidade de ser praticamente intangível. Ninguém consegue tocar nele. Todos que tentaram foram rapidamente derrotados. Ele é um dos filhos mais velhos da ex-imperatriz do mar Big Mom. Seu nome é..." O apresentador faz uma pausa dramática, deixando todos com muita curiosidade. "Charlotte Katakuri, o Homem Perfeito." Kami, Kami.
o apresentador dá um grande grito e ele apontava o dedo indicador pro portão da humanidade. Katakuri saia do portão da humanidade, entrando na arena, arrastando sua lança no chão, fazendo sair algumas faíscas. Katakuri retirava seu manto que cobria seu corpo, mas ainda estava com um pedaço de pena que estava cobrindo sua boca. Katakuri chegava no centro da arena, ficando frente a frente com Thor. Então os dois oponentes começariam a olhar nos olhos um do outro, deixando suas auras ativadas. A aura de Thor era vermelho claro, já a do Katakuri era roxa escura. O apresentador se afastava dos dois e ele ficaria numa distância que parecia ser segura. Quem vai vencer, senhoras e senhores? O deus nórdico mais forte ou o homem perfeito? Os dois oponentes estariam parados na frente um do outro enquanto vários raios cairiam ao redor da arena. Eles estavam esperando o apresentador dar início à luta. Podem começar, dizia o apresentador, que se afastou, mas ainda assim que Thor e Katakuri escutaram isso, Thor rapidamente tirou seu martelo do ombro, movendo o mesmo em direção ao rosto de Katakuri. Katakuri também não perdeu tempo. Ele rapidamente levantou a lança com sua valquíria, movendo a mesma em direção ao seu oponente. Assim que suas armas chegaram perto do rosto um do outro, elas se chocaram, criando uma grande pressão, fazendo com que o Thor fosse um pouco para trás. Katakuri começaria a criar vários braços de mochi cobertos com haki do armamento, e ele fazia os braços atacarem Thor, que estaria se defendendo usando seus gigantesco martelo como escudo. Vai lá, Katakuri, acaba com ele, dizia Luffy, que estaria gritando feito louco na arquibancada. E pelo reflexo da lança de Katakuri o mesmo conseguiria ver o Luffy na arquibancada, torcendo por ele, dando um pequeno sorriso que não poderia ser visto. Thor começaria a correr em círculos ao redor de Katakuri, levando seu martelo no ombro. Então, enquanto Thor estava correndo, ele estendia sua mão e a mesma começaria a ser cercada por pequenos raios. Tente não morrer com apenas isso, humano, dizia Thor. Thor começaria a atirar vários raios em Katakuri, mas os mesmos passariam direto pelo corpo do mesmo, porque Katakuri teria transformado seu corpo em mochi para fazer os raios passarem direto. Os raios atingem as paredes da arena, alguns acertaram perto da arquibancada dos deuses e outros do lado dos humanos. Thor parava de correr, então ele bate seu martelo no chão, fazendo uma onda de choque elétrica ir na direção de Katakuri pelo chão. Katakuri rapidamente tomava impulso, pulando na direção de Thor, evitando cair no ataque do mesmo. Então, assim que Katakuri chega perto, ele faz um ataque para tentar cortar o ombro de Thor, mas o mesmo defenderia o ataque de Katakuri com um pouco de dificuldade. Então, assim que Katakuri chega perto, ele faz um ataque com um punho de mochi gigante, mas o mesmo defenderia o ataque de Katakuri com um pouco de dificuldade. Aquele ataque foi tão forte que fez com que Thor afundasse um pouco no chão. Katakuri rapidamente faz alguns braços de mochi e eles seguram os braços e pernas de Thor. O deus tentava se soltar, mas sempre que um braço era destruído, mais dois apareciam e ficavam segurando Thor. Katakuri rapidamente tomava um pouco de distância e ele ficaria apenas olhando para Thor. Por que não para de se segurar? Você nunca vai conseguir me vencer se continuar assim, dizia Katakuri. E, você tem razão, eu tenho que parar de me conter, dizia Thor. Eu reconheço que você é forte, humano, dizia Thor, que estaria com um sorriso no rosto naquele exato momento. Começaria a emanar vários raios do corpo de Thor. Então todos os braços de mochi seriam destruídos. Thor e Katakuri ativaram suas auras com Katakuri, usando seu haki do rei como aura ofensiva, que estariam se colidindo um com a outra e teriam coberto toda a arena, fazendo uma parte ficar coberta com a aura vermelha de Thor e a outra ficar coberta com a aura roxa de Katakuri. Bastardo, esse poder é um desperdício em um humano como você, dizia Thor, que levantava seu martelo, apontando para Katakuri. Vamos, humano. Não, vamos, Katakuri, dizia Thor. Agora a batalha de verdade vai começar, dizia Katakuri, apoiando sua lança em seu ombro e criando vários braços de mochi cobertos com haki do armamento.